Olá, bom dia, a paz do Senhor. Aqui é o irmão Henrique Alves e nessa manhã eu quero trazer uma palavra num ambiente natural, aqui na cidade de Vilhena, Rondônia. E nessa manhã eu quero ler no livro do Apocalipse e trazer uma pequena mensagem para a meditação da sua vida neste dia chamado hoje e agora. Estamos aqui num ambiente natural, aqui numa chácara em Vilhena. Então eu quero deixar uma pequena palavra, mas com um sentido muito forte e muito bom. No Apocalipse, no capítulo 20, no versículo 11, diz assim: E vi um grande trono branco, e aquele que estava sentado sobre ele, de cuja face o céu e a terra fugiram, e não se achou lugar para eles. E eu vi os mortos, pequenos e grandes, em pé, diante de Deus. E os livros foram abertos, e outro livro foi aberto, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, de acordo com as suas obras. O mar entregou os mortos que nele havia. A morte e o Hades entregaram os mortos que nele havia. E eles foram julgados, cada um de acordo com as suas obras. A morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E todo aquele que não foi encontrado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, Apocalipse é o livro da revelação de Jesus Cristo, né? Aí lá diz lá no começo, bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem e os que praticam a palavra de Deus. Então o cristão ele tem três bem-aventuranças ao ler o Apocalipse. Porque ele lê, ele é bem-aventurado, né? Ele também ouve, ele é bem-aventurado de novo. O que está lendo ele também está ouvindo. E também o que lê, o que ouve e também o que pratica. Então aqui nós temos três bem-aventuranças para aqueles que amam ler a palavra de Deus. Então quando o cristão ele lê a Bíblia, ele lê a palavra de Deus, então ele tem essas bem-aventuranças na sua vida, né? Então, como nós vimos aqui, que João teve uma revelação, né? Que ele viu esse grande trono branco, esse megatrono, no grego é megatrono, no grego. Essa palavra trono está mais ou menos umas 50 vezes escrita no Apocalipse, somente essa palavra trono. E ele viu um grande trono branco. O branco ali significa a pureza, né? A pureza de Deus, aquele que é justo, significa a justiça de Deus. É por isso que em Apocalipse diz também que aqueles que estão de branco eles são com vestes de justiça, né? Eles são justos, aqueles que passaram pela prova na terra, aqueles que viveram uma vida muito turbulenta aqui na terra, mas não negaram o Senhor Jesus Cristo. Então eles ganharam, eles receberam essas vestes brancas, que é veste de justiça. Então quando João viu esse grande trono branco, e ele viu aquele que estava sentado, de cuja presença fugiu o céu e a terra, é porque o poder de Deus, a força de Deus, faz que tudo que é pecado, tudo que é contaminado, foge da presença de Deus. Como também diz no livro de Apocalipse, que muitos clamarão, montes, cair sobre nós e cobre o nosso rosto daquele que está sentado sobre o trono, porque esses que estão dessa maneira são pecadores. Então, o pecado, ele faz que as pessoas se escondam de Deus, assim como Adão se escondeu de Deus. Então, o pecado faz que a pessoa se esconda, né? Que ela cria algum tipo de artifício, mas a verdade, ela resplandece nas trevas. Então, ela aparece com a sua justiça. Então, quando João vê esse grande trono branco e ele vê quem está sentado, Jesus Cristo, mas na pessoa de Deus, então ele está ali para fazer um julgamento sobre aqueles que tiveram a oportunidade de ter uma vida aqui na terra e conhecer a palavra e não quiseram. Aqui já terminou toda a história da Bíblia. Aqui só resta o julgamento, né? A terra e o céu foge daquele que está sentado no trono, por causa da justiça de Deus. Então agora que só encontra os pecadores, os ímpios, diante de Deus para ser julgado um
um. Então vão ser julgados um por um. Então Deus é justiça. Então Deus vai julgar todos aqueles que não quiseram nada com a palavra de Deus. Então é muito importante você entender isso, né? E quando fala aqui, e viu os mortos grandes e pequenos, aqui fala de toda a categoria, tanto de ricos como de pobres, né? Os grandes são os ricos, e também é incluído nesses grandes aí, que são os ricos, também são os anjos que vão ser julgados, né, nesse dia, por Deus, e também pela igreja, que vão ser julgados. E eles estavam em pé no sentido judicial de julgamento. Deus vai julgar a todos por cada suas obras. Ah, mas eu não me lembro. Então Deus vai fazer todos aqueles que não quiserem nada com Deus se lembrar do mal que eles cometeram. Vai mostrar tipo uma tela como nós já conhecemos, né? Olha lá o que você fez, olha o que aconteceu, você teve oportunidade, olha quem pregou para você, olha quem evangelizou, você cuspiu na palavra, você disse que a palavra de Deus não vale nada, que ela foi escrita por homens. Então Deus ele se revelou através dos homens para escrever a palavra. Então as pessoas julgam a palavra de Deus, então essas pessoas vão ser julgadas, cada um segundo as suas obras. Então essas pessoas que apostataram da fé vão estar diante do trono de Deus, diante de Deus para ser julgado. Todos aqueles que amam e praticam a mentira também vão estar diante do trono de Deus para ser julgado, né? E a Bíblia diz que não vai haver lugar nem para o céu e nem para a terra, só vai ficar os pecadores ímpios em sentido judicial, né, para ser julgado e condenado e ser lançado no lago de fogo, que essa é a segunda morte, já acabou, já era, e termina todo o julgamento, né? Então diz aqui também que o outro livro foi aberto, que é o livro da vida. Esse livro, que é primeiro que vai ser aberto, segundo alguns teólogos, diz que vai ser o livro da natureza, o livro da consciência, o livro da lei e alguns outros livros. Porém, alguns teólogos dizem que esse livro da vida diz que é o espírito que está no homem. Por isso que lá em Hebreus fala que quando o homem morre, o corpo volta para o pó da terra, né, para a terra, o espírito volta para Deus que o deu, e a alma vai ter, né, vai ficar na balança para ser julgada daquilo que ela fez, de bom ou de mal. Então ela vai ser julgada. Então, aí, segundo alguns teólogos, diz que o espírito volta, esse espírito que volta para Deus é aquilo que está gravado, né, tudo que você fez que está gravado no seu espírito, como diz lá em Coríntios. Quem sabe? Quem é que sabe das coisas de Deus, senão o próprio Deus? Ou seja, senão o próprio Espírito de Deus. E a coisa do homem, senão o próprio Espírito do homem. Então aquilo que você faz está gravado no teu espírito e ele volta para Deus para dar de conta. É como se fosse um tipo de caixa preta, entendeu? Então é muito importante isso aí. E o livro da vida vai ter que estar ali, por quê? Porque vai caçar o nome para provar que o seu nome não está ali para vocês, para aqueles que não querem nada com Deus, para serem julgados. Então eles vão ser julgados porque o nome deles não está escrito no livro da vida. Por isso que é importante ter o nome escrito no livro da vida, né? Então cada um foi julgado pelas coisas que estavam escritas nos livros. Então tudo que você faz está escrito num livro, né? Seja no teu espírito ou seja num livro que está nas mãos de Deus, né? E o mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o inferno entregaram os mortos que nele havia, e eles foram julgados, cada um de acordo com as suas obras. Então, aqueles que foram mortos no mar, digamos que a pessoa foi afogada, o peixe veio, comeu a carne dele, e faz não sei quantos anos, desde Adão para cá. Então, o que é que aconteceu ali? Então, sumiu, né? Sumiu aqueles ossos, sumiu aquelas fagulhas do corpo, né, da carne, tudo, os peixes comeu tudo, e Deus vai pedir de conta, entendeu? Para o mar, para a água, entregar tudo, para ela estar diante de Deus para ser julgada. E os que foram para o Sheol, para a sepultura na terra, então a terra vai ter que dar de conta de todo o corpo, né, do homem, só que vão ressuscitar num corpo corruptível, no corpo do pecado, para ser julgado, para ser condenado, né, ao julgamento
final, né? E todo aquele que não foi achado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Aí é que o negócio complica. Por quê? Porque depois de ter oportunidade de ter conhecido a palavra na consciência, no coração, na leitura, no evangelismo, e ainda negou a palavra de Deus, isso é um fim muito triste e é o que nós estamos vivendo. Então essa é a primeira parte sobre Apocalipse. Depois voltaremos para a segunda parte. Amém? Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe a sua casa, a sua família, em nome de Jesus.